Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando aqui, nosso terceiro dia de aula. Hoje a gente está trabalhando sobre o papado, mas especificamente nós estamos falando mais ainda sobre o pano de fundo que estava envolvido ali durante esses primeiros séculos, ali um pouquinho antes da Idade Média e logo depois, toda a influência pagã que eles estavam vivendo. E nós estávamos falando há pouco do livro do Daniel Hopes, no volume 2, e agora, aqui, dando sequência, eu quero ler essas palavras aqui, que representam bem o que eu tinha dito há pouco. Só lembrando que as nossas aulas estão sendo gravadas e é o último bloco. Olha só, pastor, leia para nós aqui, de 511 a 613, leia para nós até aqui, ó, Reis Mundiais. Joia. De 511 a 613, os países francos não foram senão um couto cerrado em que irmãos e primos se degolaram mutuamente. A unidade restabelecida por Clotário I, 558 a 561, não durou mais de 30 meses, e depois de um relativo período de renascimento, com Clotário II, 613 a 628, e Dagoberto, 628 a 638, começou a cruel e objetiva anarquia dos róis faineantes, dos reis mandriões. Algumas cenas dessas inumeráveis tragédias estão gravadas a sangue na recordação de todos os franceses. Citemos, por exemplo, aquela em que Clotário, filho de Clovis, degola por sua própria mão 2 dos seus sobrinhos, crianças de 10 e de 7 anos, que lhe imploram misericórdia, meu Deus, sobre o olhar da avó Clotilde. O duelo entre Fredegunda e Brunehaut conservou o valor de um símbolo para caracterizar bem o horror dos tempos merovingios. Nada falta nesse quadro, nem as perfídias mais covardes, nem as maquinações políticas, nem as intrigas amorosas, nem as crueldades mais espantosas, e como paroxismo, a cena em que Brunehaut, octogenária, entregue ao filho do seu inimigo, é amarrada pelos cabelos, por um pé e por um braço à cauda de um cavalo selvagem, que, num golpe louco, a fazem em pedaços contra as pedras da estrada. Alguns destes episódios são condimentados por um horror estranho, como, por exemplo, o da rainha Austrechilde, que antes de expirar fez o marido jurar, que mataria todos os seus médicos para castigá-los por não terem sido capazes de curá-la. E o bom rei Gotran cumpriu escrupulosamente o juramento, embora fosse um grande construtor de igrejas e tivesse chegado a ser venerado durante algum tempo como um santo. Estão entendendo, meus irmãos? Olha ao que ponto chegou depois da cristianização a igreja. 300 anos depois, e praticamente uma coisa assim absurda. E por isso que a patrística, ela recebe esse protagonismo tão lindo, porque eles conseguiram sobreviver. Infelizmente, é claro, a gente não pode generalizar todos, mas essas citações aqui deixam muito claro para nós o como foi degradante esse período da história. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Tranquilo? Então, agora deixa eu ler aqui mais um pedaço do outro material aqui com vocês, né? Passando rapidamente, a gente já vai ficar como tarefa dada para vocês pesquisarem mais o progresso da liturgia, e aqui a gente vai vendo, nessa obra aqui, toda essa degradação, como ele vai mencionando pouco a pouco, né, mostrando um pouco do que vai acontecendo na liturgia no caso da igreja, né? Deixa eu só pegar aqui para vocês, eu quero ler algumas frases que eu separei.
Leia para nós aqui, pastor, a antiga formulação teológica. Beleza. A antiga formulação teológica, tem alguma coisa na... Isso. Obrigado. A antiga formulação teológica acerca da doutrina do pecado original contribuiu para aumentar a importância do batismo infantil. No começo do século III, Cipriano considerava o batismo infantil um fato aceito. Dá uma pausa até aí, pastor. Perceba, aqui eles tinham aquela crença, como nós hoje temos, do quê? De que nós nascemos em pecado. Logo, então, quanto mais cedo batizar, melhor, porque Deus vai abençoar, né? No caso, a criança, né? Por causa do pecado original. Só que a gente sabe o que isso vai gerar. Não vai gerar mais só um lado de preservação, mas vira um rito de iniciação, né? E aqui, olha só, outras práticas, né? Leia para nós aqui, Clemente, por gentileza, pastor Clemente, Jerônimo, Tertuliano, por favor. Até Maria aqui. Beleza. Clemente, Jerônimo e Tertuliano tinham creditado uma virgindade eterna a Maria. Agostinho cria que a mãe de Cristo, sem pecado, jamais cometerá pecado. Posso continuar aqui, pastor? Isso, pode. O monasticismo, com sua ênfase sobre a virgindade, fortaleceu a ideia da veneração a Maria. Estas e outras considerações levaram a Igreja Romana a lhe dar uma honra especial. Até aí tá bom, até aí. Percebam, irmãos, aquilo que a gente já falou. Num primeiro momento, começa uma ideia interessante, depois ela se degringola, né? Agora, olha só, leia aqui para nós aqui essas até 300, por gentileza, pastor. Em diante. Legal. Até 300, a celebração em túmulos constava apenas de orações pelo descanso da alma do santo, mas em 590, a oração por eles tinha se tornado oração por intermédio deles. Igrejas e capelas foram construídas sobre estes túmulos. Festas relacionadas à sua morte obtiveram lugar no calendário eclesiástico. Lendas de milagres atribuídos a eles disseminaram-se rapidamente. O comércio de relíquias, como cadáveres, dentes, cabelos ou ossos, tornou-se um problema tão grande que foi proibido em 381. Ou seja, perceba, aqui a gente está ainda no século IV, né? E agora, para a gente encerrar essa parte, as ações em diante, até aqui. Ações de graças, aqui mesmo, né, pastor? Isso. Ações de graças ou procissões de penitência tornaram-se parte do culto a partir de 313. Peregrinações, primeiro a Palestina e depois as tumbas de santos famosos, tornaram-se comuns. A mãe de Constantino, Helena, visitou a Palestina em 326 e disse ter encontrado a verdadeira cruz. Isso. Então, perceba, irmãos, logo no início já começou com alguma coisa, mas ele vai se potencializar com os bárbaros, vai se potencializar com a secularização, com a paganização, e 300 anos depois o negócio está perdido, os líderes tentam trazer na força, e aí também abrem alguns precedentes. Então, a gente vai continuar falando sobre o papado na próxima aula. Eu sabia que ia ser muito difícil a gente falar tudo sobre eles, mas ficam aqui esses capítulos que nós mostramos, e a gente vai agora delinear um pouco melhor tanto o Leão quanto o Gregório I, que foram também considerados grandes líderes, tá bom? Então, aqui no capítulo 16 dessa obra, vai tratar desse assunto. É o capítulo 3 do Justo Gonzalez. E fica aqui a recomendação, como eu falei para vocês, do Daniel Hopes, volume 2, né, que eu achei assim, vou até mostrar para vocês, no caso, vou mostrar para vocês o índice da história da Igreja Antiga, só para vocês terem uma noção. Ó. Como é rico essa obra, como ela é repleta de fatos assim, de documentos históricos importantes demais. Ó, só para a gente concluir, ó, como eu falei para vocês, fazendo uma síntese, né, concluindo, né, a gente já trabalhou muito sobre isso, a igreja converte os bárbaros,
Cristãos dos tempos obscuros, né? Foi aqui que a gente estava lendo, pode ver, ó. Ele vai mostrar muito detalhadamente esse período. Depois ele vai também falar um pouco sobre essa questão dos bispos, dos prestígios, vai falar sobre os monastérios, ó, São Bento, né? A fé no seio das trevas, todo esse período que nós estamos falando, né? E aí vem aqui depois dramas e dilações do Oriente Cristão. Aí aqui ainda a gente não chegou, né? Pode ver que aqui a gente vai ver o lado do Islã, Maomé. Então, a gente, na realidade, quem puder e tiver tempo, leia o capítulo 5 todinho, que vai dar uma ideia bem profunda para que a gente entenda perfeitamente o porquê eles se tornaram os romanos. Tá bom, meus irmãos? E aí, para eu concluir, né, o que eu quero dizer com isso? Compreender o porquê eles se tornaram não é dizer sejamos complacentes. Aliás, é fazer uma leitura da história, fazer uma leitura da nossa vida, fazer uma leitura das nossas teologias, das nossas práticas, do nosso comportamento. Para quê? Para que a gente não caia no mesmo erro, para que a gente possa servir a igreja do Deus vivo e pregar o puro evangelho. Somente ele, como foram os nossos irmãos apóstolos e como foram os pais da igreja. Tá bom? Entendê-los não quer dizer ser complacente ou ser conivente. Quer dizer, entendo o conflito, entendo o dilema, entendo a tentação, mas nós temos só uma opção, que é seguir a verdade pela verdade. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Vamos continuar com o papado na próxima aula, tá bom? Beleza? Amém. Combinado. Alguma pergunta, alguma dúvida? Só a facilidade deles, né, para tudo virar ídolo, tudo virar objeto de adoração. Incrível isso. Não que seja diferente hoje, né, mas enfim, e assim, acho que deixa muito claro, né, a ausência das escrituras. Exatamente, pastor. É aquilo lá, pastor, a gente vai abrindo precedentes, quando a gente vai ver, o que Billy Graham comenta quando ele teve, se não me engano, aqui no Maracanã, que como que nós cozinhamos um sapo, né? Você não esquenta, né, a panela e joga o sapo lá dentro. Você deixa a panela e deixa os sapos lá dentro e vai acendendo o fogo, né? Madeira por madeira. Os sapos, quando eles estão ali na água fria, eles não notam que a temperatura vai aumentando. E aquela temperatura também que vai aumentando é relaxante, né? Quando vai ver, já não tem mais forças, quando não vai ver, eles já são tragados. Essa é a história. A gente sabe que o paganismo ele entrou na igreja romana. E ele entrou na igreja também do Oriente. Por outro lado, foi aos poucos, né? Foi a secularização, foi a união com o Estado, foi o paganismo, foi a hora também de querer trazer para si esse controle, dizendo, não, nós somos o representante de Deus, né? E aí começam a usar até, vocês vão ver daqui em diante, que agora a igreja ela vai se tornar até aquilo que um pouco os bárbaros faziam. Os líderes vão permitir a morte, eles vão permitir certas coisas, e aí, quando vai ver, chega onde chega. Mas não é muito diferente conosco. Hoje a gente tem o capitalismo aí ao nosso serviço, nós temos a política, nós temos a mídia, nós temos, ou seja, nós temos um mundo de coisa, né? E por isso que a gente não pode se permitir, nem se frouxar, né? Tudo isso que nos tenta. Nós temos a carne mesmo, a tentação humana, e é isso, né? E temos, sobretudo, o diabo, que está aí firme e forte, querendo nos tragar, nos destruir, né? Tá bom, meus irmãos? Espero que hoje a gente tenha dado mais uma contribuição aí para vocês. Peguem firme nesses materiais que eu indiquei para vocês, leiam, e qualquer dúvida que a gente puder, a gente vai estar agregando. Se eu me confundir algum ponto ou outro aqui, é porque são muitas informações e, como vocês sabem, a gente está aprendendo juntos também, para servir vocês melhores, tá bom? Beleza, meus irmãos? Fechado? Fechado. Ok. Então, querendo Deus, nos vemos terça. Bom final de semana aos irmãos
e as minhas ovelhinhas. Nos vemos domingo. Em nome de Jesus. Amém. Graças e paz. Bom Graças final de e paz a semana. todos. Graças a paz. Bom descanso. Deus Tchau, abençoe. gente. Deus abençoe. Boa Paz, noite, Maísa. paz. Paz, Luiz. Está acordada ainda, filha? Tô falando com você, ó. Está acordada ainda? Eu não fone aqui, ela não tá ouvindo. Ah, então tá Tá bom. aqui comendo a pipoquinha dela, só não durma, ela não dorme, não. Então, vai lá. Vai descansar. Tchau, pastor. Deus abençoe. Vai, Tchau, irmão. Tchau.